Já estamos de volta. O Agro é Massa na manhã de Dourados desta segunda-feira, dia 10. Dia 10, hein? Dia 10 tem muita criançada voltando para a escola, inclusive na área rural também. Então, hoje a gente também vai ter uns assuntos sobre isso, né? No microfone aberto. E sabe quem já está aqui nos estúdios da Massa FM Dourados? É o Michael Araújo de Oliveira, engenheiro agrônomo, produtor rural e vice-presidente do Sindicato Rural de Dourados. Michael, bom dia, seja bem-vindo à Massa. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. E aí, o que você achou da nossa emissora? Nós chegando agora, conhecendo um pouquinho, mais um espaço para o agro, né, Michael? Muito obrigado, queria parabenizar todos os diretores da Massa FM por essa iniciativa. Com certeza vai nos ajudar muito aí na divulgação dos resultados e dos panoramas da nossa região, que é uma rádio reconhecida nacional e internacionalmente. Obrigado, Michael. Primeiro, por você estar aqui. Segundo, por contribuir, né? A gente está falando hoje para Dourados e região. Todos os municípios da região de Dourados estão conectando aí com a Massa FM. E eu quero começar com uma informação, Michael, antes da gente falar um pouco mais do momento da lavoura, da situação, né? Você que acompanha isso de perto também. Você é produtor rural, né? É agrônomo, então está acompanhando isso de perto. Mas teve uma novidade agora, que começou em fevereiro, que é essa questão da nota fiscal eletrônica, né? Que a obrigatoriedade foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Como que está isso? Então, aqui no Sindicato Rural a gente já vinha acompanhando isso de perto há alguns tempos atrás, né? Nossa receita aqui de Dourados também, a Genfa, já tinha começado a implantar. Então, o único problema é as situações das propriedades que não têm acesso à internet, né? Porém, aparentemente eles estão fazendo um aplicativo que a pessoa consegue dar o comando lá e depois que entra na região de internet ela funciona, né? Então é um avanço, é uma coisa a mais que o agricultor vai ter que estar antenado para estar fazendo as coisas de acordo com a lei. Muda muito na rotina do produtor rural, não? Não, a rotina do produtor não muda, porque ele já faz isso, né? Ele já é da rotina do produtor rural, é como se fosse um empresário que vai vender um produto e ele faz a nota fiscal ali na empresa dele. Só que muitas vezes a gente usava o talão e isso passou agora a ser nota fiscal eletrônica, né? Então vai necessitar de um aplicativo, de uma tecnologia um pouco a mais, mas o agricultor brasileiro ele está preparado aí, como sempre, para se adequar a todas as situações aí. Michael, vamos falar um pouquinho sobre as condições da lavoura aqui, né? Inclusive o Gino Ferreira, que é presidente do Sindicato Rural, esteve aqui na semana passada e deu um panorama, né, inicial sobre as condições da lavoura na região sul do estado. Você que é produtor rural, é agrônomo, qual que é o cenário que você está vendo ali na ponta? Olha, infelizmente, Inês, nossa região, mais uma vez, está passando por uma situação climática totalmente desfavorável, né? Essa condição que acontece aqui no sul do estado é uma condição porque essa região é uma região de transição climática, ou seja, ela não é região clima de norte e também não é região de clima de sul. Então a gente depende muito das chuvas que vêm de frente fria, da umidade que vem do Paraguai e também da Amazônia quando ela desce lá também. Então a gente, atravessou mais uma vez por problemas muito graves, né? Que afetou drasticamente a nossa safra aqui. Principalmente na região de Itaporã, Dourados, Ponta Porã, Laguna Carapã, Carapó, Fátima do Sul, né? Pegou essa nossa região aqui, então foi bem complicado mesmo esse ano. As lavouras começaram a ser colhidas há umas 2 semanas, né? E agora avança bastante, com produtividades muito baixas mesmo, né? Nós tivemos produtividades aí na ordem de 18, 20, 25 sacas por hectare. Não está sendo meio rotina isso. Tivemos algumas áreas onde tivemos algumas chuvas a mais, que a gente conseguiu colher um pouco a mais, mas em sua maioria nós estamos vendo esses dados aí, colheitas na faixa aí de 25, 30 sacos por hectare. Qual que era o esperado, Michael?
ao esperado, em função dos custos, tudo, né? Do jeito que estava vindo a safra, do jeito que iniciou, era uma produtividade de 60 sacos, né? Então caiu aí praticamente 50%. Mais de 50%. Mais de 50%. O produtor que enfrenta essa situação, Michael, vamos falar, para a gente não falar de outras pessoas, vamos falar de você. A sua situação também está desse jeito? Todo mundo aí da região, principalmente região, os vizinhos nossos, né? Pessoas que plantam lá, tá complicado mesmo. E qual que é a saída para uma quebra de 50%? Saída prática, né? Do ponto de vista, quebrei a safra. Normalmente o produtor faz um financiamento, a maioria faz financiamento. A grande maioria das lavouras é financiadas, né? Visto ao alto grau de faturamento que dá num hectare de soja, o custo do hectare de soja passa dos 4 mil, 5 mil reais por hectare. Por hectare? Por hectare. É muito custo. E aí agora a gente é surpreendido por um preço de soja caindo e um aumento do preço de diesel que vai para a ordem dos R$7. E em plena colheita, né? E o agricultor depende de óleo diesel para poder colher essa safra. Então, o agricultor da nossa região aqui tem sofrido bastante. O grande problema que você acabou de comentar dos financiamentos é que a nossa região vem sofrendo, não é de agora. Já tem umas 2, 3, até 4 safras aí que a gente não vem colhendo safra cheia, entendeu? E com milho também. Nossa região aqui, gente, precisa de muita resiliência para estar sendo produtor rural aqui na nossa região. E o milho, já tem gente plantando milho também, né? E a cultura do milho já tá sendo plantada, porque o ouvinte que não acompanha o setor agrícola, a gente acaba de colher a soja, na mesma hora já planta o milho para deixar o solo coberto, né? Para não ter erosão, para não ter erosão eólica, para não deixar o solo descoberto e também para poder pegar a janela de plantio do milho. Porque o milho, para a gente correr, escapar da geada, digamos assim, a gente tem que plantar o milho até o dia 15 de março, 14, 15 de março, meados de março, né? Então, a soja, conforme vai colhendo a soja, já vai plantando o milho. E esse milho também, infelizmente, já está sendo prejudicado, porque acabou de semear, precisa de umidade, né? Então, a semeadura do milho também já vem sendo prejudicada. Porque plantou e está esperando a chuva cair. Tem que cair. Está muito irregular a chuva, né? Exato. Chove pouco numa região, chove quase nada na outra. Igual eu falei, a nossa região aqui vem sendo castigada e é dita chuvas de manga, né? Só chove em alguns locais e às vezes a chuva não volta lá e não tem aquelas chuvas gerais, né? Então a gente nota até os afluentes aí do Rio Dourado, alguns córregos, alguns riachos aí que diminuíram bem o volume de água também, por causa disso, né? Michael, eu tenho até informação aqui da AproSoja, né, que é a Associação dos Produtores de Soja do Estado. Eles falam que o milho, segundo a safra, né, que é 24, 25, já está sendo plantado, como você disse pra gente aqui. Na região sul, cerca de 9, 10% já foi semeada. Na região central, 7%. E na região norte, bem no começo ainda, não chegou a 1%. A estimativa aponta que a segunda safra será 0,1 superior em comparação ao ciclo anterior, com uma área cultivada. Então aqui a análise é sobre área cultivada, né? Um pouquinho mais de 2 milhões de hectares. A produtividade média esperada é de 80 sacas por hectare. A expectativa sempre é positiva, né? Alinhada com o potencial produtivo observado nas últimas 5 safras no estado. E com base nesses números de projeção de safra, né, a expectativa é de uma produção total superior a 10 milhões de toneladas de milho. E aí sim, em volume de produção, se isso se confirmar, e a gente torce para que isso aconteça, né, o crescimento da produção de milho pode chegar a 20% em relação ao ciclo anterior. É claro, né, Michael, que quase todo mundo planta com otimismo, esperando que vai ter um retorno tanto de produtividade quanto de preço, né? Exatamente. Então, esse aumento de área que a AproSoja identificou, vamos falar o português, claro, é praticamente zero, né? 0,1%. O que a gente planta de milho é praticamente a mesma área de soja. Então, colhe o soja, planta-se o milho, né?
essa expectativa de produção total, né, de 20% a mais do ano anterior, é justamente porque o ano passado nós tivemos problemas graves de produtividade do milho mais uma vez. Então você nota que o potencial produtivo dos atuais materiais genéticos de milho rompem muito mais do que 70 sacos, 80 sacos de milho por hectare. É na ordem de 120, 130, 140 sacos de milho. E o agricultor aqui da nossa região não vem conseguindo acessar esse potencial produtivo, né? Ele emprega tecnologia, ele emprega insumos de maneira correta, ele faz o manejo totalmente correto, controle de pragas, né, de enfermidades, né? Faz a economia no que ele pode fazer. Porém, a gente precisa de um insumo importante, porque não sem água, aquele potencial produtivo e sem os outros insumos, ele não vai expressar. Então, esse é um grande problema. E o agricultor nosso aqui, principalmente do sul do estado, que aqui é uma região de geadas, né? Então, às vezes, você tem uma produtividade almejada, que está lá a coisa mais linda na lavoura, e aí, num final de semana, pode acontecer de vir a geada e queimar tudo, né? Então, por isso que a nossa produtividade, ela no milho, ela é muito instável, né? Mas, se a gente conseguir fazer o dever de casa, empregar os insumos corretos e vir as chuvas de maneira gradual, com certeza a gente vai conseguir aumentar até mais do que 20% a produtividade da nossa região, aqui, a produção da nossa região. Então, quando a AproSoja coloca em média de 80 sacas por hectare, ele já está projetando uma certa perda. Porque se você pegar o norte do estado, eles já projetam 100 sacos de milho, né? A projeção lá já é maior. É maior, né? Inclusive a perda de soja foi menor lá. A perda lá praticamente, você acabou de falar que da região norte, praticamente não se plantou milho. Por que não se plantou milho ainda? Porque praticamente não colheu a soja ainda. E aqui o milho está em 10%, porque hoje nós estamos em torno de 10% de área de soja colhida. Então vai colhendo soja e plantando milho. E o agricultor é muito especializado aqui. O agricultor em si, brasileiro, é muito especializado. Então ele tem as tecnologias tudo afiada, tudo apontadinha. Então, máquinas de última geração, de colhedoras, plantadoras, né, tratores. Então, como é que fala? Essa mudança de cultura no campo, cultura que eu falo é de lavoura, né? Saindo do soja e entrando para o milho, é muito rápida. Então, é praticamente simultaneamente, colhe o soja e planta o milho. Michael, vamos fazer uma pausa aqui. Vou pedir para que você continue aqui comigo no estúdio. Eu quero ver se consigo chamar o Fabiano Reis agora. Vamos ver, alinhar aqui com o Fabiano Reis, que está nos ouvindo. Quero ver o que eu vou falar com o Fabiano Reis hoje. Hoje a gente vai falar sobre o assunto aqui da expectativa, né, pro mercado de soja. Nós falamos com o Michael aqui sobre a questão do plantio, né, as dificuldades. E o mercado, como que tá? Fabiano, tá me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Ginês. Bom dia, Michel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Olha, falando dessas expectativas para o dia de hoje, né, para essa segunda-feira, elas não estão tão interessantes assim. Nós já tivemos um pregão para a soja na madrugada na Bolsa de Chicago, operando em queda. As quedas hoje elas ficaram de 0,79% até 1% de queda nas posições de mais curto prazo. Isso ocorre principalmente por conta de fatores ligados à Argentina. Mais uma vez, a Argentina, em torno da oferta do complexo de soja, óleo de soja, farelo, teve uma manobra até para você conseguir fazer uma comercialização e entrada maior de recursos financeiros, dólar, na Argentina. Eles colocaram à disposição sem as retenções, que é um tributo que existe há muito tempo lá na Argentina. Isso houve uma retenção enorme, melhor dizer dessa forma. Isso fez uma pressão técnica sobre a soja nesta madrugada. O pregão da madrugada, portanto, operou sobre
essa influência, e essa influência trouxe números negativos, principalmente para farelo de soja e para soja. O óleo da soja teve pouca influência, mas ainda assim fechou com boas altas nesta madrugada. Então o dia começa desta forma, começa também com influência direta em torno do governo Donald Trump, que vai fazendo algumas negociações, a geopolítica vai influenciando diretamente os negócios com soja, fazendo que a gente tenha ali uma relação bastante direta em torno das decisões do governo norte-americano com o mercado de commodities agrícolas. Aqui no Brasil, nós trazíamos nesta última sexta-feira os números de comercialização de soja no país em 39,5%. Então, 39,5% é um número até um pouco melhor que estava ano passado na mesma data, mas ainda assim é um volume baixo de negociação, pensando que a gente está entrando em boca de safra. E quanto mais dentro da colheita que a gente está, o preço vai ficando menor. Neste momento, nós temos queda então, para a soja no mercado internacional no curto prazo de 1%. O dólar estava 79, mas os prêmios, com mais a colheita avança, mais negativo ele fica. Então o produtor precisa estar atento a todos os fatores que o Michel destacou agora há pouco. Custo de produção fica mais elevado, o trabalho está sendo feito no campo, mas também em relação à precificação dessa soja, que não está fácil neste momento. O Fabiano trazendo as informações pra gente, né? E o Michel e eu aqui conversando sobre esse cenário. Fabiano, aproveitando aí a tua presença, hoje é o Dia Mundial do Feijão. O que você traz de informações sobre isso pra gente? Pois é, Genês, hoje é o Dia Mundial do Feijão. O Brasil é um grande produtor e consumidor, ele tem um equilíbrio muito bom de oferta e demanda. De acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão Pulses, que traz essas informações, na última sexta-feira eu até conversava com o Marcelo Líderes, que é o presidente do IBRAF, ele falava a respeito da apresentação do produto brasileiro em outros países. Nesta segunda-feira, inclusive, uma comitiva do IBRAF vai estar na Índia e eles vão estar apresentando feijão de cores, feijão carioca, outras variedades de feijão que são cultivadas aqui no Brasil. O Mato Grosso do Sul tem produção de feijão, talvez já seja tão expressiva quanto a produção nós temos para Paraná, no estado de Minas Gerais, São Paulo também, mas nós temos vários municípios que também trabalham. O feijão que é produzido no país em 3 safras, aqui no Mato Grosso do Sul, quem opta por tê-lo como uma das variedades que o cultivo normalmente faz em segunda safra, como uma alternativa a alguns produtos, tem uma produção no Brasil bastante equilibrada. No último boletim da Conab, inclusive a Conab vai atualizar esse levantamento de safra no próximo dia 13, com o seu levantamento, mas no quarto levantamento de safra, a Conab estimava 3 milhões e 400 mil toneladas de feijão sendo produzidas na safra 2024-2025 no Brasil para um consumo interno de 3 milhões e 50 mil toneladas. Portanto, temos aí um equilíbrio bastante importante em relação ao produto feijão. Feijão que também vinha com uma oferta maior, principalmente de feijão preto, agora há pouco no mercado nacional, vinham com preços mais baixos. Só que esse preço mais baixo, o pessoal está nos acompanhando pela rádio, mas no mercado não baixou. Para o produtor abaixa o preço muito rápido. A questão é para chegar ao consumidor, esse preço mais baixo demora mais um pouco. Mas de qualquer forma, é um dos produtos mais tradicionais, culturais, consumidos no Brasil. E hoje é o Dia Mundial do Feijão. Feijão tem relevância também para o agronegócio brasileiro. Com certeza, Fabiano. E a gente não pode ficar sem feijão hoje, então, né? Na verdade, nenhum dia, né? Um arroz com feijão é aquela dupla imbatível. Fabiano, obrigado pelas suas informações de hoje, sempre trazendo aquela análise aprofundada, com informações. Eu agradeço muito, um ótimo trabalho para você, viu? Um bom dia a todos, um grande abraço, bom trabalho por aí. Valeu.
Então, o Fabiano o Fabiano é nosso especialista em agro, né? Ele traz esse panorama para a gente entender como que as coisas estão acontecendo. Eu continuo com o Michael aqui, que é engenheiro agrônomo, produtor rural e vice-presidente do Sindicato Rural de Dourados. Michael, já falamos um pouquinho de produtividade, né? Eu quero perguntar para você agora, que a gente está indo já para fevereiro, né? Já estamos quase na metade do mês, dia 10 hoje. Já estamos preparando o Expo Agro ou ainda não? Já. Já? A Expo Agro está sendo preparada desde o ano passado. No primeiro dia após o término da Expo Agro, a gente já começa a organizar, né? Tem bastante coisa, bastante novidade para esse ano. A diretoria é uma diretoria nova, é uma presidência nova, porém é uma diretoria com muita experiência, né? O Gino já foi presidente do Sindicato Rural por 2 mandatos, né? Ele era o atual vice. Então, hoje nós tivemos uma continuidade de diretoria. O Sindicato Rural, e como todo produtor rural, ele sempre olha muito o histórico da área para tomar as decisões, né? Então, o produtor rural é assim. Então, ele olha o que aconteceu ano passado, ano retrasado, qual variedade que foi melhor, o que deu certo, qual máquina que dá certo, qual que é a estratégia melhor e tal. E o sindicato faz a mesma ótica, né? Então a gente vem vendo o que dá certo nos anos anteriores, o que deu errado, o que a gente pode melhorar, o que a gente vai se moldando aí para trazer uma Expo Agro aí ao nível da nossa cidade, né, da nossa região. Expo Agro é um evento muito importante para o estado, é a maior feira do estado, né? A gente escuta muita gente falando, maior evento, maior isso. Mas Expo Agro é a maior feira agropecuária do estado, com muita expressividade, com muita... como é que fala? Muitas coisas chegam aqui primeiro, né? E a Expo Agro, ela é além de ser uma exposição para os agricultores, né? E para os pecuaristas e para toda a cadeia produtiva, também é um ponto de encontro com a sociedade, né? Então a Expo Agro, ela vem de encontro com a sociedade. É como se o produtor abrisse a porta da fazenda dele para o pessoal da cidade chegar lá e entender um pouco como é que é a vida do produtor, como é que é o estilo de vida dele, né? Lógico que a gente vai estar falando em festa e tudo lá, mas como é que fala? Não é daquele jeito a fazenda, né? Pelo amor de Deus, né? Não é daquele jeito. Tem muito trabalho e desafio, né? Vixe, tem muita coisa, mas ali a sociedade consegue ver um pouquinho, né? E até mesmo aquele jovem que nunca teve um contato com o setor agrícola, ele chega lá, ele vê aquelas máquinas, vê aqueles animais, vê toda aquela tecnologia, né? E fala, olha, eu tenho interesse de trabalhar aqui. Então, Dourados também tem um curso técnico agropecuária. Parte dos cursos do técnico agropecuária acontece dentro do Sindicato Rural. Nós temos um projeto fazendinha que chama... É praticamente uma fazenda, né? Modelo ali. Então, nós temos todas as culturas, todas as variedades de pastagem, né? Então, ali é um campo ali muito saudável ali para quem queira conhecer o setor agrícola em todas as suas fases mesmo. Perfeito, Michael. A gente vai falar muito de Expo Agro esse ano, né? Trazer as informações. E como o Michael disse aqui muito bem pra gente, a Expo Agro, ela é um painel, né? É um painel de novidades. Então, tudo que acontece de novidade, de inovação, os fornecedores, né? As empresas que trabalham com o agro fazem questão de mostrar na Expo Agro, porque ali é uma vitrine. E aí o produtor rural que está sempre se modernizando, sempre de olho no que é novidade, sempre de olho naquilo que pode melhorar a sua produção, ele olha, isso aqui é bacana, vou implementar, vou investir. É assim que funciona, né? É exatamente isso aí. E aí, como é um ponto de encontro, né? Os fornecedores já conseguem algumas condições especiais lá para dentro da feira, as entidades financeiras também traz coisas atrativas, aí vem palestras, simpósios, dias de campo, né? E aí tudo termina depois num show lá pra gente se confraternizar. Quem pode tomar uma cervejinha, né? Com responsabilidade depois, né? Participar dos shows com a gente. Então é um ponto de encontro. Então o Gino colocou aí que é campo conectado com a cidade, né? Então é exatamente isso, é uma conexão. A gente não vive sozinho. Hoje é o dia do feijão, né? Parabéns para todos os produtores de feijão, né? E às vezes a dona de casa vai lá, se alimenta 3, 4 vezes por dia, né? E às vezes não tem a noção. Às vezes a gente...
é comum a gente falar assim, não, mas da onde que saiu isso aqui, né? Para pensar. Para pensar, né? A gente foi produzido, foi trabalhado. Foi pensado, né? Às vezes a gente tá no rádio lá escutando vocês falando no rádio. Aí a gente não para pensar toda aquela tecnologia que tem envolvida ali, né? Para sair aquela voz ali. Então, e o campo é a mesma coisa. É o arroz, o feijão, a carne, a soja, o óleo e aí vai, né? Então, às vezes a gente vai passando, aquilo vai se tornando rotina e vira, como vira rotina, às vezes vai cortando, vai deletando umas partes, né? E a gente esquece ali que teve uma pessoa ali, uma família, né, que trabalhou, deu duro ali para aquele feijão ser produzido e chegar na mesa de todos os brasileiros. Realmente, Michael, bem lembrado, né? Essa cadeia de produção, às vezes, na maioria das vezes é a família que trabalha, né? É família. E traz isso, vai depois para a produção, vende caminhão, vai para o mercado, vai para casa e a gente depois come com tranquilidade com a nossa família. Michael Araújo de Oliveira, agrônomo, produtor rural e vice-presidente do Sindicato Rural de Dourados. Eu quero agradecer, Michael, a tua presença aqui, a sua visita aqui aos estúdios da Massa FM. Muito obrigado, Ginês. Muito obrigado a toda a equipe que está aqui. Quero parabenizar mais uma vez por esse excelente programa e sucesso para vocês. Conte com o Sindicato Rural, com os produtores da nossa região. Porque o agro é massa, né? O agro é massa. Michael, bom dia para você. Agora são 6 horas e 35 minutos.